duas alegrias nós temos hoje. A primeira é que hoje é o dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, hoje se comemora o Dia dos Pais. Nossa alegria, portanto, é dupla. Sejam todos bem-vindos à Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos à comunhão com a Palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Inclinemos as nossas frontes por um breve momento. Pai querido, agradecemos-te a semana que passou, agradecemos-te alegrias que tivemos e bênçãos recebidas nas tuas mãos. Ao mesmo tempo, Pai, nós te pedimos que tomes estes momentos, estes minutos que nós temos diante de ti, em que a tua palavra há de ser explicada, em que louvores serão erguidos até o trono da tua misericórdia, para que tenhamos uma visão mais completa, Pai, da necessidade nossa e da necessidade de extensão do reino de Deus que compete a cada um de nós. Orienta-nos em tudo, dá-nos paz e a tua graça, pelo nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Em Hebreus 4,16 diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Convido vocês a cantarem comigo o hino 66 do HCC, Cantarei ao meu Salvador. Cantarei ao meu Salvador.
que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Graça e paz, meus queridos. Hoje teremos um momento missionário super especial, com a participação do Departamento Infantil da nossa igreja, com o tema Eu Creio, tudo é possível aquele que crê. Que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor continue cada vez mais derramando sobre a sua igreja ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Oi, igreja, tudo bem? Como é que vocês estão aí na quarentena? Espero que Deus tenha abençoado vocês. E também eu vou fazer um versículo, galera. Recitar um versículo. Espero que vocês ouçam com atenção. Vou falar Marcos 23. Tudo é possível aquele que crê. Vocês creem? Eu creio. Glória a Deus. Tudo é possível quem crê. Eu creio. Marcos 9:23. Tudo é possível a quem crê. Eu creio. 9:23. Jesus disse: tudo é possível para quem crê. Marcos 9:23. Eu creio! Eu creio que tudo isso vai passar. Creio que o meu Redentor vive. Eu creio em Jesus, eu creio que Ele nunca vai me abandonar e sempre cuidará de mim. Eu creio.
viva fé que sempre em frente vai. O Espírito leva. Oi, bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje eu estou aqui para estar ensinando mais 3 sinais em Libras. Dia, ó a letra F, feliz, Pai. Agora, todos juntos. Feliz Dias do Pai. Para todos, um grande abraço. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Eu, Heloíse, faço parte das mensageiras do Rei da Igreja Batista Sião, Salvador. Vou recitar a divisa. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 61a. Eu, Marina, participo da organização Mensageira do Rei da Igreja Batista Sião, Salvador. Iremos recitar o Pacto das Mensageiras, reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre. Prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação. Contribuir e orar para o trabalho de missões no Brasil e no mundo. Lutar por conservar a mente pura e o corpo limpo, pronto para o serviço. Falar sempre a verdade, não tomar o nome de Deus em vão. Reconhecer e corrigir os meus erros, só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Amém. Ele é pra mim o ar que eu respiro. Ele é pra mim o autor da minha fé. Ele é pra mim a paz que acalma a alma. Ele é pra mim o verdadeiro amor. Maravilhoso és pra mim, maravilhoso meu Jesus, maravilhoso é o seu nome, nome igual não há. Maravilhoso és pra mim, venceu a morte lá na cruz, glorificado vivo estás, tudo és pra mim. Ele é pra mim amigo e conselheiro. Ele é pra mim o príncipe da paz. Ele é pra mim o Pai da eternidade. Ele é pra mim o autor do meu louvor.
Maravilhoso és pra mim, maravilhoso meu Jesus, maravilhoso é o seu nome, nome igual não há. Maravilhoso és pra mim, venceu a morte lá na cruz, glorificado, vivo estás, tudo és pra mim. Maravilhoso és pra mim, maravilhoso meu Jesus, maravilhoso é o seu nome, nome igual não há. Maravilhoso és pra mim, venceu a morte lá na cruz, glorificado, vivo estás, tudo és pra mim. Glorificado, vivo estás, tudo és pra mim. Hoje, Dia dos Pais, que maravilha. Eu posso imaginar papai, mamãe, eu posso imaginar os meninos preocupados qual é o presente que vai dar para o papai, mas o papai preocupado com o problema. Qual o problema? Que está assolando o mundo, que está todo mundo preocupado, o problema do inimigo invisível, o coronavírus. Está todo mundo mandando, use máscara, use o álcool gel. Passem álcool nas superfícies das mesas, dos locais. Usem sabão para lavar as mãos. Não saiam de casa. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, está podendo sair, está podendo ir no shopping. Mas todo cuidado é pouco. Mas vou dizer para você. Há um inimigo invisível que ninguém está atento. Sabe quem é? Acho que você está pensando. A Bíblia chama de pecado. E Paulo, aqui no livro de Hebreus, ele diz que o pecado, que é para a gente fugir do pecado que tão de perto nos odeia. Gente, pecado é tudo aquilo que a gente fala, faz e pensa que não agrada a Deus. Essa é que é a grande verdade. Ninguém está preocupado com isso. Mas como o coronavírus mata, o pecado separa as pessoas, é uma tristeza, o pecado nos afasta de Deus completamente. Para todo sempre. E Jesus, o perfeito Filho de Deus, veio exatamente para isso. Então, quando ele andou aqui, então as pessoas o procuravam para resolver seus problemas. E aquela família agora, uma família do chefe da sinagoga, estava com problema. A filha estava doente. Imagine o coração de um pai. Minha filha doente. Imagine aquela mãe, Jairo, faça alguma coisa, nossa filha está muito mal. E seu Jairo foi procurar a solução. A solução foi atrás de Jesus. E lá ele se prostrou. E ele disse, por favor, Jesus, chega até a minha casa. A minha filha está morta, Jesus. Eu creio que se o Senhor só tocar a mão na minha filha, ela vai ficar boa, ela vai ser sarada, Jesus. Oh, minha gente. E Jesus, o Todo-Poderoso. O Deus que ama cada pessoa. Ele amava seu Jairo, amava a menina, ele ama as crianças, ele ama a família, ele ama cada pessoa. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. Jesus, então, acompanhou seu Jairo para resolver o problema da doença da sua filha. Você nem imagina. No caminho, quando Jesus está indo para a casa de seu Jairo, tem um empecilho, aparece uma mulher com problemas que pede ajuda para Jesus e Jesus soluciona, porque ele veio para todos. Jesus ama cada pessoa, cada homem, cada mulher, criança, gente nova, jovem, adolescente, todas as Jesus ama. E Jesus resolveu o problema daquela mulher. Quando Jesus vai caminhando, diga o que acontece? Chega o empregado de seu Jairo e diz, seu Jairo, não adianta o senhor levar Jesus mais para sua casa, não. A sua filha já está morta. Oh. Seu Jairo não estava... Não é possível.
Cadê? Ele estava, eu acho que, a perder a esperança. Não tinha mais jeito. A filha estava morta. Nesta hora, Jesus, que é o Senhor da vida, chega para ele e diz: Jairo, não temas, crer somente. Por isso eu disse para você que ele veio resolver o problema das pessoas. Jesus veio a este mundo para resolver o problema pior do que o coronavírus, que é o problema do pecado. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. E Jesus veio exatamente derramar o sangue dele para nos perdoar. E por isso, ele todo-poderoso, depois de 3 dias, ele ressuscitou, tornou a viver. E é por isso que ele pode perdoar os nossos pecados. Jesus acompanhou o seu Jairo para a casa dele. Quando ele chegou lá, a agonia estava grande, o alvoroço. As pessoas estavam ali naquele alvoroço, chorando. Quando Jesus chegou e disse: gente, por que esse alvoroço? A menina não está morta não, a menina dorme. A Bíblia diz: riam-se dele. Deram risada de Jesus. Jesus mandou aquele povo sair. E Jesus foi ao quarto da menina com a mamãe, o papai e os seus discípulos. Ao chegarem lá estava a menina morta. Mas ali estava Jesus, o Senhor da vida, que podia resolver o problema. A Bíblia diz que ele olha para aquela menina e ele diz: menina, a ti te digo, levanta-te. Oh, minha gente, você não pode imaginar. Aquela menina naquela hora abre os olhos, obedece à voz do Senhor da vida. Jesus estava ali para resolver o problema dela. Ela estava agora viva. Eu posso imaginar a emoção do papai, a emoção da mamãe. Que maravilha, minha filha está viva. Jesus deu vida à minha filha. Criança, Jesus pode dar vida a você. Jesus pode resolver o problema do pecado de cada um. Eu não sei se você já convidou Jesus para perdoar o seu pecado. Tem muito menino, não, eu faço isso, não, eu obedeço. Você precisa reconhecer que o problema do pecado, a gente já nasce com o problema do pecado. E somente Jesus, com a morte dele na cruz e a ressurreição dele, tornar que pode resolver esse problema. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. E sabe, aquela menina ali se levanta e Jesus dá uma ordem para o papai e para a mamãe. Olha a ordem. Jesus disse para o papai e para a mamãe: alimentem a menina, deem comida para a menina. Meninos e meninas, papai e mamãe, a ordem de Jesus é válida para hoje. As crianças não precisam apenas de alimento. Para o coronavírus, tem que ter cuidado. Tem um alimento, tem que usar laranja, manda usar mel, açafrão, limão, um bocado de coisa, tem os remédios. Mas para o problema do pecado, para não viver só cometendo todo dia coisa errada, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E minha pergunta é: você um dia já reconheceu que é pecador? Você um dia já reconheceu que faz coisa errada? Você já chegou para Jesus para dizer: ó Senhor Deus, eu sei que eu faço coisa errada, mas eu creio que Jesus morreu na cruz para me perdoar. E eu te recebo, Jesus, na minha vida. É aí cada dia que você vai poder se alimentar da palavra de Deus. E hoje, Dia dos Pais, você pode alegrar o coração do papai. Papai, eu quero de hoje em diante, cada dia, ler um pedacinho da palavra de Deus com você, mamãe. Com você, papai. Eu quero dar esse presente para você no Dia dos Pais. Orar cada dia com vocês. Alegrar o coração de Deus. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso e que Ele trabalha para aquele que nele espera. Papai, nesse Dia dos Pais, Deus quer trabalhar para você. Deus quer trabalhar para a sua família. Deus quer trabalhar para você, mamãe. Deus quer trabalhar para você. Você crê? Você crê? Ele é poderoso. E por isso eu quero ensinar essa música hoje. Olha que coisa linda. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará.
Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Querem cantar comigo? Você pode cantar lá na hora com o papai e mamãe na sua casa. Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, papai, tudo vai mudar. Crê somente, menino e menina, tudo vai mudar. Porque Deus é todo poderoso e Ele está dizendo para nós hoje também. Ele disse para seu Jairo e está dizendo para nós. Não temas, crê somente. É o que nós encontramos aqui em Marcos capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. Qual é o problema, papai? Qual é o problema, mamãe? Qual é o problema, menino? Qual é o problema, menina? Jesus está nos dizer, como disse a seu Jairo, não temas, crê somente. Ele resolveu o problema da menina, ele quer resolver o seu problema. Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida, na sua família. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus para nos ajudar cada dia a reconhecermos que a palavra dele é o alimento que vai nos ajudar a evitar as coisas erradas. É a palavra dele. É a palavra dele que nos alimenta. Como o álcool gel, como a máscara, o sabonete vai nos ajudar contra o coronavírus até que a vacina chegue. A palavra de Deus é que vai nos ajudar para resolver o problema do pecado, porque ela quem diz que somos pecadores. É ela quem diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem sabe, agora você quer dizer para Jesus, oh Deus, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz no meu lugar e eu te recebo, Jesus, na minha vida. E cada dia eu quero crescer, eu quero aprender do Senhor com papai e com mamãe. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, nesse instante, colocar tudo nas mãos do Senhor. E eu peço que, enquanto nós estivermos orando, também os irmãos façam a mesma coisa. Apresentem ao Senhor a sua necessidade. Faça isso, irmã. Faça isso, meu irmão. Oremos, então. E mais uma vez, Pai, colocamos diante da tua face o nosso profundo agradecimento pelas bênçãos recebidas. Queremos igualmente colocar no altar do Senhor este dia tão especial, o Dia dos Pais, e pedir uma bênção para cada um, para cada família, para cada pai. Nós pedimos igualmente, Pai, que os filhos recebam esta bênção dobrada, de ter a Ti como o Pai eterno, que orienta os seus pais terrenos. Dá-nos a direção de que precisamos para decisões importantes na vida, para negócios que vamos realizar, ou para outras situações domésticas, talvez um problema espiritual, um problema sentimental, ou um problema conjugal ou familiar. Pedimos-te, Pai, que o teu conselho e a direção do teu Espírito Santo ajude a cada família. Dá-nos a paz e a graça. Mais uma vez, te pedimos e o fazemos em nome do teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Descansar.
descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansarei, descansarei nos braços do meu Salvador, seguro estou e seguirei, descansando no poder de descansaremos. Luta sem cessar, eu hei de atravessar, descansando no poder do meu Senhor Jesus. Não me abandonará, sei que vai me sustentar, descansando no poder do meu Senhor. Descanse em Cristo, descanse em Cristo, vou descansando no Senhor. Descanse em Cristo, descanse em Cristo, descansando no poder de Deus. Descanse em Cristo, descanse em Cristo, vou descansando no Senhor. Sempre descanse em Cristo, descanse em Cristo, descansando no poder de Deus, descansando estou, descansando estou. É uma alegria, irmãos, nesta oportunidade, trazer para os irmãos a palavra do pastor Pedro Chagas. É gente nossa, é muito amigo da nossa igreja. E já tivemos a oportunidade de tê-lo como conferencista, com muita alegria, com muito prazer e com muita inspiração nas suas mensagens. Pastor Pedro Chagas é pastor da Igreja Batista de Lindinópolis, na bela cidade de Ilhéus. Nós damos, portanto, as boas-vindas ao pastor Pedro e esperamos que esta mensagem cale profundamente nos nossos corações. Eu estou pronto a ouvi-la. Espero que todos estejam igualmente prontos, com o coração aberto para a mensagem do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Pedro, nesse instante. Bom dia, meus amados irmãos da Igreja Batista Sião. Bom dia, meu querido pastor Walter. Que alegria poder estar com os amados irmãos neste dia tão especial, comemorando o Dia dos Pais. E eu quero aproveitar, primeiro, para agradecer o privilégio de estar com os irmãos aqui. Segundo, eu quero mandar um abraço e meus parabéns ao pastor Walter, meu querido amigo, meu querido colega. Que Deus o abençoe no exercício da paternidade pastoral, bem como no exercício da paternidade desta família maravilhosa que é a família do meu querido pastor. Um abraço à esposa, aos filhos e aos demais pais que fazem parte desta igreja muito abençoada. Quando eu fui convidado para falar aos irmãos sobre o Dia dos Pais, incrivelmente ou curiosamente, me ocorreu a experiência do filho pródigo. Porque eu passei minha vida inteira falando sobre este texto e sempre falava na perspectiva do filho que volta, numa perspectiva evangelística. Uma ou outra vez falei sobre o filho que fica, mas
a coisa mais interessante desse texto, muito mais do que narrar peripécias de um jovem insolente que no auge de sua insensatez confronta o pai lhe pedindo a herança para ir em busca da realização dos seus sonhos, este texto descreve com letras garrafais uma coisa maravilhosa, um aspecto maravilhoso da experiência nossa com Deus e nossa como seres humanos, que é o exercício da paternidade. Um pai que relata dores e dissabores, mas também um relato que fala de graça e que fala de esperança. Por isso, meu querido, abre aí sua Bíblia comigo e eu quero ler esse texto, apesar de sabermos de cor e salteado sua narrativa. Permitam-me lê-lo com os irmãos. Diz assim, a partir do versículo 11, do capítulo de número 15 do livro de Lucas, porque Lucas é o único evangelista a registrar este episódio, esta parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava absolutamente nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, e começaram a alegrar-se. Esse texto é maravilhoso, vocês muito bem sabem disso. Quantas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus a partir da exposição desse texto, do confronto com esse texto. Mas como eu disse, tem um desenho, tem uma pintura, tem um cenário bem mais produtivo, bem mais bonito, bem mais impactante, que é a experiência e o relato da postura daquele pai. Numa época em que nós estamos vivendo, em que os papéis, tanto o papel conceitual quanto o papel na prática dos pais, passam por uma revisão, exigindo que a gente traga de volta as características divinas para o convívio familiar. Meus queridos, esse texto oferece-nos alguns elementos maravilhosos. Senhores pais da Igreja Batista Sião, senhores pais que conhecem o Evangelho, senhores pais que tiveram o privilégio de experimentar, de vivenciar as alegrias e os desafios da paternidade. Eis aqui um homem que tem muito a nos ensinar, eis aqui alguém com quem temos muito o que aprender. O que eu acho curioso é que aquele menino cheio de si acha que tem resposta para todas as coisas da vida e vai embora. Gasta a sua vida e os bens que o pai angariou, que o pai juntou, ele gasta da forma que bem lhe convém. E quando as coisas estão absolutamente ruins, ele se lembra de casa, e aí é que começa o cenário mais fantástico de tudo isso, é que ele se lembra de casa e reconhece que pode voltar para casa. O primeiro dado que eu queria
trazer aqui para os irmãos é que aquele menino analisa o pai a partir dele mesmo. Tanto que ele diz assim: quando eu chegar lá, eu vou dizer a meu pai, eu não mereço ser seu filho, e coloque-me como um dos seus empregados. É porque filho só sabe o que é ser pai no dia em que ele se torna pai. Filho só conhece o coração de um pai no dia em que ele se torna efetivamente um, porque até então ele vive na ilusão de que ele pode construir uma história melhor. Então ele volta dizendo: ponha-me como um dos teus empregados. É como se ele dissesse assim, ó: se fosse eu, era isto o que eu faria. Mas ele não conhece o coração de um pai. O coração de um pai, segundo o coração de Deus, é um coração maravilhoso, porque a primeira coisa que eu entendo desse texto, na perspectiva do pai, e sei que os irmãos já ouviram muita coisa em relação a isso, mas deixe-me dar a minha contribuição, é que aquele pai viveu as dores da rebeldia do filho, mas ele não foi consumido pela dor, pela mágoa, pelo ressentimento ou pela vingança. Esse é um primeiro sinal de bondade que Deus faz surgir no coração de um pai. E pai, segundo o coração de Deus, é um pai que se vê representado nessas nuances, que não permite que o coração seja contaminado com coisas ruins. Quando o filho quis partir, presta atenção, quando o filho quis partir, mesmo que ele tivesse sido contrário, mesmo que ele achasse que não era este o caminho, ele permitiu que o filho pudesse viver as suas experiências. Os pais, quando às vezes permitem isso, não é porque concordam. Fazem isso, às vezes, com o coração amarrado, amargurado, dolorido, mas deixa porque sabe que os filhos precisam construir os seus próprios degraus, subir os seus próprios degraus, construir as suas próprias experiências. Segundo, quando a vida exemplarmente mostrou o seu lado cruel para este menino, é isso que eu acho interessante, é que ele teve a oportunidade de refletir sobre suas escolhas, e aí vem um segundo dado, é que a vida ensina a todos nós. Ensinou ao pai, mas também ensinou ao filho. E o que foi que ensinou ao pai? É que ele viveu as dores da rebeldia do filho, ele não foi consumido pela dor, ele não foi consumido pela mágoa, ele não foi consumido pela vingança, e o coração do pai precisa estar com essa sintonia, não ser consumido pelas coisas ruins que podem afetar a relação dele com os filhos. Quantos pais, e talvez os irmãos conheçam um ou outro, que aniam no coração uma dor por uma palavra, por uma atitude, por uma conduta, por uma escolha que foi contrária aos ensinamentos que recebera em casa, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da palavra. Quantos pais talvez estejam me ouvindo aqui, que ainda têm no coração esta dor, porque o filho escolheu caminhos contrários aos seus? Querido, a vida ensina. Deixa que Deus, o Pai maior de todos, ensine. E o ensino de Deus sempre traz mudança. O ensino de Deus sempre modifica a caminhada de uma pessoa. Nunca se esqueça de orar, não se esqueça de interceder, não se esqueça de olhar para o caminho em busca de um filho, na expectativa de que um dia ele volte, procurando reconhecê-lo nos primeiros pontos daquela longa estrada. Faça como o pai deste menino que nunca permitiu que o coração dele fosse contaminado pelas escolhas do filho. Nunca perdeu de vista, nem nunca perdeu do coração a perspectiva do retorno do seu filho. Isso é tão verdade que o versículo 20 diz assim, ó: estando ainda longe, seu pai o pai o viu primeiro, e cheio de compaixão, este era o sentimento que estava no coração do pai, compaixão, correu para o filho e o beijou, e é interessante que é o pai que vai ao encontro, é o pai que o acolhe, e no grego, querido, este pai beijou muitas vezes o filho. Deixa eu te perguntar um troço, como é que aquele menino volta? Ele volta bonito, lindo, maravilhoso, com diploma na mão, com histórico tremendo. Ele volta trazendo uma bagagem de grandes conquistas? Não, querido. Ele volta despedaçado pela vida, esmagado pela sua própria insensatez. E o que é que o pai faz?
O pai corre ao encontro dele. No contexto judaico, um homem proeminente fazer aquilo, sair correndo no meio da rua, era algo absolutamente contestado. Mas tem uma frase que um autor que eu gosto muito, uma vez cunhou, ele diz o seguinte, é que quando aquele menino corria, andava em direção à casa, todos viam nele um mendigo, porque ele voltou sujo, nauseabundo, fedorento mesmo, ele volta mal, ele volta, todo mundo que olha para ele e diz assim, lá vem mais um mendigo. Mas o pai, lá da sacada da sua casa, quando olha, ele não vê o mendigo, ele viu o filho, porque para os pais, filho são sempre filhos. Eles nunca mudam o olhar, a gente nunca muda o olhar. Seja lá qual for as escolhas, seja lá qual for o caminho, a gente olha para os nossos filhos e a gente sempre percebe, nós os percebemos além da aparência, além das evidências, além do aspecto externo. Nós olhamos aquilo que é e aquilo que nós queremos que ele seja. Portanto, quando todos diziam, lá vai mais um mendigo, o pai desce correndo com os braços abertos dizendo, lá vem meu filho de volta. Isto é maravilhoso, querido. É sensacional estar de frente com esta figura paterna. Uma segunda verdade que eu quero trazer para os amados irmãos dessa querida igreja, da Igreja Sião, desses irmãos amados, é que uma outra verdade na vida deste sujeito é que ele imprimiu no coração do filho uma marca indestrutível de um amor singular. Quais são as marcas que nós estamos imprimindo nos corações dos nossos filhos? Quais são as marcas que nós estamos colocando na profundidade do ser deles? Quando tudo lhes faltar, quando tudo se perder, o que é que vai salvá-los? Não sei se você percebe comigo, querido, mas quando o filho rompe os laços de convívio e quando ele sai em busca de suas aventuras, ele não considera as riquezas que o pai, que a família trabalhou para conquistar. Ele não considera o fato de que ele é o filho caçula. Ele não considera o fato de que aquela atitude dele estava decretando a morte do pai em vida. Quantos de nós, pais, já não ouvimos coisas dos nossos filhos que feriram profundamente na nossa alma? Mas tem um troço espetacular, é que quando a situação, longe de casa, longe dos pais, tornou-se insustentável, sua primeira lembrança foi de casa. Quantos? Já sei, vou voltar para casa. O caminho de volta, eu sempre pensei isso, o caminho de volta é um dos piores. Ele é dolorido, porque vai fazer com que ele volte com o rabinho entre as pernas, a orelhinha baixa. O caminho de volta é o caminho do enfrentamento da nossa arrogância. O caminho de volta é o caminho da afirmação de que a verdade dos pais é superior às minhas verdades. O caminho de volta é o caminho em que a gente diz assim, eu estou errado e o Senhor está certo. O caminho de volta é o caminho de, por favor, me perdoe. Um perdão que às vezes não tem palavras. É aquele filho que volta cabisbaixo, fica taciturno, fica meiguinho. É aquele que fica mal lá no canto. Alguns são até arrogantes, ásperos. E atrás da sua hostilidade, eles escondem a verdade dos erros que não conseguem assumir publicamente, porque lá dentro eles assumem. É maravilhoso isso, porque quando tudo dá errado, o menino disse assim, eu tenho um lugar onde tudo pode dar certo. Meu querido pai, nesta manhã, deixa eu te dizer isto, imprima no coração do teu filho, imprima no interior do teu filho a certeza de que quando tudo nesta vida der errado, ele pode voltar para um lugar, primeiro, aonde tudo pode dar certo, segundo, aonde ele pode recomeçar, porque casa, família é lugar de recomeço, é lugar de encontro, de desencontros, começos e recomeços. Eu acho isso tão maravilhoso, querido, quando a gente pode se lembrar de que existe este acolhimento, de que nós vamos caminhar de volta, mas que existe um lugar aonde nós seremos acolhidos. E repito a dizer para os irmãos uma coisa que ele mesmo disse. Ele mesmo disse é que quando ele fala, ele diz
Eu falei isso no início. De que ele pensa que o pai age como ele age. De que o pai sente como ele sente. Ele vê o pai na perspectiva dele. Preste atenção, pai, o que eu vou lhe dizer. Algumas vezes, você vai ver seu filho agindo como um filho pródigo. Tomando posturas, falando coisas, assumindo posições, encarnando discursos, dizendo que talvez isso seja seu, quando em verdade ele está dizendo assim, ó, se eu estivesse no seu lugar, com esta cabeça que eu tenho, eu agiria desta forma que eu acho que o Senhor ou você vai agir. Por isso, se lembre disso, de que algumas vezes, os filhos estarão apenas projetando em você aquilo que pertence a ele, porque filho só sabe o que é ser pai, filho só sabe o que é ser mãe no dia em que eles de fato passam a ser pai, passam a ser mãe. Eu sempre digo na igreja que é como se Deus acionasse um software dentro da gente. É como se a gente já nascesse com este aplicativo. Hoje está mais para aplicativo, né? A gente nascesse com esse aplicativo e quando a gente gera, aí Deus aciona, instala o aplicativo pai e mãe e a gente descobre sentimentos. A gente descobre emoções. A gente descobre gostos, sabores e capacidades que até então nos eram absolutamente desconhecidas. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das minhas maiores alegrias é o privilégio de ser pai. Uma das minhas maiores alegrias é o privilégio da paternidade. Não há sacrifício, não há esforço, não há nada, absolutamente nada que eu me entenda que eu seja incapaz de fazer por uma das minhas filhas. Deus tem sido assim muito generoso. Deus tem sido assim muito bondoso neste aspecto. Deus tem sido assim muito, mas muito generoso neste cuidado. Assim sendo, Ele é um pai que é, terceira coisa, Ele é um pai que é gerador de muitos encontros. Eu falei isso. Muitos reencontros até que o seu filho se encontre na vida. Pai só está sossegado quando vê o filho realizado. Preste atenção aos pais e mães. Preste atenção quando eles estão conversando dos seus filhos. Supervalorizam suas virtudes, minimizam suas fragilidades, porque pai e mãe sonham com filhos plenamente realizados na vida. Um ato pequeno a gente já conta como a grandeza e leveza de um grande herói. Porque nós somos assim, e assim que Deus também nos vê. Deus quer que a gente dê certo e fez tudo para a gente dar certo. Por isso é que nós encarnamos essas posturas. É um pai gerador de encontros, quer ver? Porque, tá lembrado? Quem é que corre? É o pai. Quem é que vê primeiro? É o pai. Quem é que abre os braços, acolhe e beija-o em plena, vamos dizer assim, via pública? É o pai. O pai vai para o reencontro. As expectativas do filho é de que o pai venha para o embate e ele já está pronto para a sua defesa final. Eu não quero nem mais ser teu filho, eu quero ser teu empregado. Ele esperava algo do pai e o pai lhe surpreende com algo absolutamente novo e diferente para ele. Encontro. Depois você conhece a história. O irmão mais velho cisma, invoca, se chateia, reclama. E é o pai quem vai lá e faz a reconciliação, portanto, o reencontro. O menino está dissociado das pessoas. É o pai quem traz o menino de volta para o convívio social. Mata o animal, dá uma roupa nova, dá sandálias novas, põe-lhe o anel no dedo. Vamos fazer uma festa, tragam amigos. De novo, o reencontro. Façam isso, porque meu filho estava morto e ele reviveu. Roupas novas, anel novo, sandália nos pés. Roupas novas, vamos apagar o passado. Essa capacidade que pai e mãe têm e que os pais têm os assemelha muito ao coração de Deus. Um anel novo, a gente vai viver em comunhão, e na comunhão e no apagar do passado, a gente não fica lembrando o tempo todo. Tá, mas você tá assim, mas você um dia foi embora, mas um dia você gastou a sua herança, mas um dia você fez isso, mas um dia você fez aquilo. Não, querido, roupas novas é perdão, perdão que apaga o passado. Anel no dedo é comunhão, comunhão que reata o que foi quebrado.
E a última característica deste pai que gerador de encontros e reencontros é a sandália nos pés. Eu lia um autor sobre isso, e eu estava tentando lembrar, Leonardo de alguma coisa, o nome dele agora, e ele dizia que somente os senhores e os filhos dos senhores calçavam aos pés. Isso é conhecido, mas o detalhe é que este autor, ele vai dizer que isso significava, até onde isto efetivamente não posso lhe precisar, mas a mensagem trazida, a mensagem levantada a partir daí é muito importante, é de que o pai estava restituindo a herança do filho. Ele recebeu de volta. É filho igual ao outro filho. É filho semelhante ao outro filho. Este errou mais, mas é filho. Este falhou mais, mas é filho. Esse não conquistou, esse conquistou menos, mas é filho. Esse é o coração do Pai, segundo o coração de Deus. Quero encerrar a minha reflexão neste dia, novamente parabenizando os pais desta igreja, bem como todas as famílias que fazem parte dela, dizendo o seguinte, querido: eu me reconheço neste pai, porque eu reconheço Deus na figura deste pai. Eu me reconheço porque é assim que eu quero ser. Quero encerrar a minha vida sabendo que a paternidade vai me produzir dores de sabores, mas muitas alegrias. Eu preciso contar mais com as alegrias, porque de sabores são consequências. Os sabores fazem parte dessa maravilhosa caminhada. Eu me reconheço neste pai, e deixa eu te perguntar, o irmão se reconhece nesta figura de pai? O irmão se reconhece neste desenho, nesta pintura maravilhosa de um pai absolutamente maravilhoso? Meu querido, se você tem alguma área e que precisa de fato de remodelar, de restaurar, de uma nova pintura, traz para dentro da sua vida, porque a gente vai passar a vida toda aqui sendo pai. E quando partirmos, deixaremos esta imagem para que os filhos use-a como bússola, mapa e caminho. Por isso, eu me reconheço neste pai, porque eu tenho um Deus que é pai assim. É pai assim comigo, é pai assim com o irmão. Eu tenho um pai terreno que se esforçou o tempo inteiro para ser assim. E a terceira razão porque eu me reconheço neste pai, porque eu quero ser um pai assim. Meu irmão, os tempos são outros. Os desafios são novos, mas os corações continuam com as mesmas necessidades. E de geração em geração, até a eternidade, filho será sempre filho. Que você neste dia desfrute das alegrias de ter tido o privilégio de ser pai. Vivo aqui na minha comunidade e às vezes choro com alguns que gostariam de ter este privilégio. Oro a Deus para que eles tenham, a fim de que sejam completos. E seja lá qual for o momento em que você estiver na sua relação com o seu filho, você ainda pode fazer festa, ainda pode dar roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés e recomeçar tudo de novo, outra vez, porque Deus nos deu o privilégio da paternidade para que também nós pais nos realizemos e entendamos um pouco do coração do grande Pai. Que Ele te abençoe, meu querido, neste dia. Que Ele te abençoe nesta manhã. Que Ele abençoe a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe a todos. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Pai, papai, painho. Cada pai tem um jeito diferente de ser, enxergar e fazer. Cada pai tem um jeito de amar. Tem o pai piadista, o pai brincalhão,
o pai que é grudento e o pai que ama protegendo. Também tem o pai que ensina a andar de bicicleta. O pai que carrega no colo. E o pai que vira à noite até o filho dormir. A realidade é que todo pai possui um pouquinho dessas características. Afinal, é tipo ser um herói da Marvel. É ter coragem, sabedoria e paciência. Ao saber que vai ser pai, um turbilhão de sentimentos começam a aparecer. É ver a família crescer e se perguntar o que e como irá acontecer. É ser vulnerável, ficar preocupado e mais responsável. Ser pai é dar sem pensar em receber, doar até o choro desaparecer, responder o que não se sabe dizer. É um amor que não se sabe descrever. Ser pai é permitir essa nova experiência florescer. Pai é aquele que dá o melhor de si. E tudo bem errar às vezes, todo mundo erra. O importante é saber que no fim do dia você estará ali. Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Amamos vocês. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
usar. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós vamos orar e vamos receber a bênção apostólica. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e para todos sempre. Amém. Queremos lembrar os irmãos que hoje à tarde, às 15 horas, nós teremos a nossa Assembleia Geral para a eleição da diretoria executiva da igreja. E, ao mesmo tempo, lembramos aos irmãos que é possível acessar o link que estará disponível um pouco antes da reunião no site da igreja ou então pela WhatsApp. Em Igreja Batista Sião, procure o nosso site para este link para abrir a Assembleia. A Assembleia terá sua primeira convocação às 15 horas e a segunda convocação às 15h30 com o número presente. E que todos tenham uma semana feliz, abençoada, e que o Senhor derrame não somente a sua graça, a sua paz, mas a sua bênção em cada aspecto da nossa vida. Nós nos veremos durante a semana, nos pequenos grupos, no culto de oração na quarta-feira, nos grupos de discipulado e no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical e no culto às 10h15. Sejam todos muito felizes nesta semana que hoje começa. Amém.